Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Jeremias, capítulo 15 e o versículo 6, amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 15 e o versículo 6. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? Vamos lá? Jeremias, capítulo 15 e o versículo 6, que diz assim: Tu me deixastes, diz o Senhor, e tornaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Só até aqui, meus irmãos. O que nessa tarde Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, é que Ele está cansado, meus irmãos. Deus, Ele está cansado de mim, de você brincar com Ele, meus irmãos. Porque ou a gente serve ou a gente não serve, meus irmãos. Porque a gente pensa que a gente engana a Deus, meus irmãos. Mas a Deus ninguém engana, não. Você pode enganar o homem, a mulher, o pastor, a pastora, quem você quiser, meus irmãos. Mas a Deus ninguém engana, não. E nessa tarde, meus irmãos, Ele está falando que Ele está cansado de mim e de você. Porque Ele quer que você se posicione. Ele quer que você tome uma atitude. Porque Ele está cansado, meus irmãos, de dar tempo para mim, para você, de perdoar-me a você. Porque Deus, Ele nos perdoa, meus irmãos. Porque Deus, Ele nos ama tanto. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Ele nos perdoa, meus irmãos. Mas chega agora que Deus cansa, meus irmãos, de tanto perdoar os meus e teus pecados, de tanto perdoar os meus e os teus erros, de tanto perdoar a minha e tuas falhas, e você continuar fazendo as mesmas coisas. Deus cansa, meus irmãos, porque Ele perdoa, mas vá e não peque mais. Porque muitas das vezes a gente pede perdão a Deus, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas, e achando que Deus é menino, achando que Deus é brinquedo. Mas Deus não é menino não, meus irmãos, Ele usa menino. E que você não venha brincar com Deus não, meus irmãos. Porque ou a gente serve ou a gente não serve. Porque de uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é doce ou é salgada. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente acha que a gente engana Deus. A gente não sai da presença de Deus, né? Deixa Deus e fica brincando com Ele. E acha que a mão dele não vai pesar sobre mim, sobre você. Mas a mão de Deus pesa, meus irmãos. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E ainda antes que houvesse dia, Ele é. E da mão dele ninguém escapa não, meus irmãos. Porque muitas das vezes você sai da presença do Senhor e acha que vai fazer as coisas erradas, vai continuar fazendo coisas erradas, vai continuar no pecado, vai continuar pecando e não quer sair, né? E acha que Deus não vai tocar a mão sobre mim, sobre você. Mas muitas das vezes, meus irmãos, é necessário Deus pesar a mão sobre mim, sobre você. Porque a gente só aprende, meus irmãos, na dor. No amor ninguém aprende não, meus irmãos. Porque Deus, Ele dá tempo para você se arrepender. Deus, Ele dá tempo para você sair do pecado, do lamaçal. Deus dá tempo para você voltar para a presença dEle, voltar para o caminho dEle, voltar a fazer a obra dEle. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário Ele pesar a mão dEle sobre mim e sobre você. Porque Deus, Ele dá tempo, meus irmãos. Ele dá tempo. Ele fica esperando por você se arrepender, sair da sujeira, sair do pecado e voltar a fazer a obra dEle, voltar, né, a seguir o caminho dEle. Mas muitas das vezes, meus irmãos, você não quer sair da sujeira, sair do lamaçal, sair do pecado. Quer continuar no pecado, quer continuar fazendo as coisas erradas. Mas Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que Ele está cansado de esperar que você se posicione. Ele está cansado de esperar que você tome uma atitude. Então que nessa tarde você se posicione, você tome uma atitude. Você não espere que Deus pese a mão dele sobre mim e sobre você, não. Porque Ele está cansado, meus irmãos, de esperar por mim, por você se posicionar. Ele está cansado de esperar que você tome uma atitude. Então que nessa tarde você não perca mais tempo. Que você não desperdice a chance que Deus está dando para você nessa tarde. Ele está esperando que você, meu irmão, se posicione. Ele está esperando que você saia da sujeira, que você saia do pecado enquanto é tempo. Você não espere que Ele venha pesar a mão dele sobre mim e sobre você. Porque se for necessário, meu irmão, Deus vai pesar a mão dele sobre mim e sobre você. Que é para você sair do pecado, que é para você sair da sujeira, que é para você fazer a vontade dele, que é para você ouvir a voz dele. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você está tão carnal que você não quer ouvir a voz de Deus, que você não quer fazer a vontade do nosso Pai. Você quer fazer o que você quer. Você quer continuar na sujeira, você quer continuar no pecado. Mas quando você não quer sair, meus irmãos, é necessário Deus pesar a mão sobre mim e sobre você. Porque Deus dá tempo, meus irmãos, para você se consertar. Ele dá tempo para você sair do pecado, para você se arrepender. Mas quando você não quer, meus irmãos, Deus vai ter que puxar a mim e tua corda. Porque Deus, Ele dá corda, meus irmãos. Mas quando Ele puxa, acabou-se. Porque Ele dá tempo, meus irmãos, para você se arrepender. Ele dá tempo para você voltar, né, fazer a obra dEle. Né? Mas muitas das vezes você não quer, meus irmãos. Porque a gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer seguir o nosso caminho. A gente quer ir para o caminho mais fácil. Mas que nessa tarde, meus irmãos, e você volte a fazer a vontade do nosso Pai.
que você volte a ouvir a voz de nosso Pai. Porque, meus irmãos, quando você está rebelde, quando você não quer fazer a vontade do nosso Pai, quando você quer fazer a nossa vontade, tem preço, meus irmãos. Então que nessa tarde você não espere que Deus se ire contra mim, contra você. Porque se for necessário, meus irmãos, Ele vai pesar a mão sobre mim, sobre você. Mas você tem que fazer a vontade dEle. E você tem que fazer o querer dEle. Porque é Ele que manda em mim e você. Porque você somos vaso. E vaso tem que ser obediente, meus irmãos. Vaso tem que fazer o que o oleiro quer. Porque tem muito vaso que é rebelde, meus irmãos. Quer fazer o que quer. Não quer fazer o que o Pai manda. Mas nessa tarde, meus irmãos, se for necessário, Deus vai pesar a mão dele sobre mim e sobre você. Mas você vai ter que fazer a vontade dele. Você vai ter que fazer o que ele quer. Porque é ele que manda. É ele que desmanda. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? Foram noites intermináveis. Eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi, yeah, 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 yeah. Sobrevivi, oh glória. Nessa tarde, meus irmãos, não importa o que você sofreu, o que importa é que você sobrevivemos. E tem coisa boa de Deus chegando para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus não é um para que minta, e muito menos um para que venha se arrepender. E o que Ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Porque está chegando coisa boa da parte dEle para mim, para a tua vida, meus irmãos. Porque você passou por tudo. E a gente não desistiu de fazer a vontade dEle. A gente não parou na caminhada. A gente continuou fazendo o querer dEle. A gente continuou em obediência. A gente continuou buscando. É por isso que nessa tarde, meus irmãos, tem coisa boa para mim, para você. Porque quando você faz a vontade do nosso Pai, quando você fica em obediência, meus irmãos, Ele faz a nossa vontade. É por isso que nessa tarde Ele vai entregar, meus irmãos, o que você tanto quer, o que você tanto deseja. Porque nessa tarde, meus irmãos, tem coisa boa de Deus chegando para mim, para a tua vida. E que você tome posse, que você receba, meus irmãos. Tem coisa boa chegando para mim, para você, meus irmãos. Porque você perseverou, porque você buscou, porque você não desistiu, porque você não parou na caminhada, meus irmãos. Deus se agradece. Que não importa o que aconteça, continua adorando. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando você está passando pela tempestade, que você está no deserto e você quer desistir da caminhada. Quando você está sendo provado, você quer desistir. Mas você não desista, meus irmãos. E quando você continua, meus irmãos, buscando, independente da situação, Deus se agrada, meus irmãos, de mim e de você. Aí é que Ele chega para entregar o que você tanto quer, o que você tanto deseja. E nessa tarde, meus irmãos, tem coisa boa de Deus chegando para mim, para a tua vida. Porque você continuou buscando, porque você continuou adorando, porque você não deixou de fazer a vontade dEle. E nessa tarde tem coisa boa da parte dEle chegando para mim, para a tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que você tome posse, meus irmãos, das coisas de Deus chegando para tua vida. Das coisas boas de Deus chegando para tua vida. Porque para tudo é um tempo determinado, meu irmão. Vai ter um tempo que você vai estar no deserto, sim. Porque o deserto faz parte da nossa vida. Deserto é aprendizado. Deserto é escola. Deserto é para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos aproximar mais de Deus. Mas nessa tarde, meus irmãos,
O meu deserto chegou ao fim. Porque tem coisa boa chegando da parte de Deus pra tua vida. Tem coisa boa, meus irmãos. Porque o deserto ficou para trás. Lodebar ficou para trás. Porque a minha e tua vida vai mudar, meus irmãos. Porque Lodebar ficou para trás. E a partir de hoje, meus irmãos, tome posse das coisas boas de Deus para tua vida. Porque Lodebar ficou para trás, meus irmãos. E tome posse. Porque tem coisa boa chegando para tua vida. Porque Lodebar ficou para trás, meus irmãos. Lodebar ficou para trás. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.